Ao lado da prova oral, que é a oitiva, tanto do indiciado quanto de testemunhas que porventura saibam a respeito do fato que está sendo investigado pela CPI, é possível também a colheita de prova documental, que se dá através da requisição de informações e documentos. Vocês vão se lembrar de uma aula que eu expliquei para vocês que requisição é diferente de requerimento. E vocês vão se lembrar que requerimento, eu estou pedindo um favor, uma solicitação. Educadamente, não é obrigado a cumprir. É se for possível cumprir. Não há nenhuma penalidade se porventura não for, cumprida a ordem que foi requerida. De outro lado, quando eu estou diante da requisição, vocês vão lembrar que a requisição impõe ordem, obrigatoriedade em responder. Então, a CPI, ela é possuidora desse poder requisitório. E é tão amplo esse poder dela requisitar documentos, informações de outras repartições públicas, de outros órgãos, de outros poderes, de outras empresas, que ela pode inclusive requisitar informações e documentos de processos, inquéritos ou informações que sejam sigilosas. Então, por exemplo, se estiver tramitando um inquérito policial federal, diante aí do delegado federal, é possível, desde que devidamente documentados, a CPI requisitar determinada cópia de um inquérito policial. Percebam que o inquérito policial, uma característica que ele é revestido é justamente da sua sigilosidade. Apenas quando há oferta da ação penal respectiva, via de regra denúncia, é que essas investigações promovidas pela polícia, elas se tornam publicizadas, justamente porque ela foi ajuizada, ela se tornou judicial, e então ela se reveste agora de um caráter público. Mas enquanto está tramitando essas investigações, inclusive no âmbito aí das autoridades policiais, essas investigações elas também são sigilosas. Mas o poder que é conferido à CPI possibilita que os membros que compõem essa comissão parlamentar de inquérito possam, inclusive, obter cópias e informações de outros inquéritos policiais sem nenhum problema, mesmo eles sendo sigilosos. Entenderam esse ponto? Porém, mesmo que a CPI ela possa requisitar essas informações, documentos sigilosos, há uma construção tanto doutrinária quanto jurisprudencial de duas situações em que a CPI não poderia requisitar de forma alguma esses documentos ou essas informações. No caso específico, é importante dizer que se a gente estiver diante de qualquer uma dessas situações e se porventura a CPI requisitar ou o livro mercantil ou a delação premiada, nessas duas hipóteses, os respectivos órgãos ou sociedade empresária, por exemplo, elas podem se recusar a oferecer esses documentos e não haverá nenhum tipo de sanção em razão da recusa. A primeira construção, que foi uma construção doutrinária, ela foi promovida por Nelson Hungria ainda na década de 50. Nelson Hungria, ele justificava que especificamente os livros mercantis que demonstram aí as relações de crédito e débito, as operações contábeis que ocorrem dentro de uma sociedade empresária, não seria necessário, essa escrituração, ela não seria necessária ser exibida em uma investigação que ocorra perante a CPI. Mas o Nelson Hungria, ele justificou essa construção e ela foi extremamente aceita pela doutrina, de modo que hoje os livros mercantis realmente eles não podem configurar como um meio aí de prova documental perante a CPI. Ou seja, a CPI pode até requisitar,
mas as empresas elas não são obrigadas a entregar esses livros. E Nelson Hungria, quando ele estabeleceu essa construção, ele justificou em 3 pontos. Primeiramente, que os livros contábeis, esses livros mercantis, eles se revestem de um interesse eminentemente privado, um interesse exclusivo do empresário ou daquela sociedade empresária, para registrar atos contábeis que dizem respeito apenas a empresas, atividades empresariais exercidas. Então, ele justificaria que não há interesse aí justificável, um interesse público, plausível a justificar a possibilidade aí desses livros constituírem meios de prova. Além disso, ele justifica também que os livros mercantis, eles têm um procedimento específico para a sua exibição judicial. O CPC, ele estabelece regras processuais para em que situações e como deve ocorrer a exibição desses livros, tanto de forma total quanto de forma parcial. A terceira justificativa ainda que foi apresentada pelo mestre Nelson Hungria se justifica também que eventualmente a exibição dessas informações contábeis, mercantis do empresário da sociedade empresária poderia colocar em risco a própria livre iniciativa, já que aquelas informações poderiam, porventura, serem vazadas e acabar chegando a conhecimento de outros estabelecimentos, de outros empresários, de outras sociedades empresárias concorrentes daquela que estava sendo objeto de investigação. Então, diante dessas 3 justificativas, foi se construindo doutrinariamente a necessidade de se resguardar o livro contábil, a escrituração. Outra construção que foi ganhando força ao longo dos anos, de modo que a CPI ela também não pode requisitar esse tipo de informação ou de documentos, diz respeito aos autos da delação premiada. E isso foi uma construção recente feita pelo Supremo Tribunal Federal, quando vários investigados em várias operações, principalmente da Polícia Federal, foram ouvidos e foram delatores considerando o instituto aí da delação premiada, da colaboração premiada. Esse instituto específico ele é revestido de sigilo também. Só que tamanho é a preocupação da delação premiada em não comprometer o restante das investigações, que firmou-se o entendimento que apenas os sujeitos processuais interessados naquela delação processual podem ter acesso ao que foi formalizado durante a delação premiada. Então, os autos da delação podem apenas ser consultados pelo próprio investigado, pelo próprio delator. Ele pode ser também analisado pelo membro do Ministério Público e pela própria autoridade judicial, o juiz que vai analisar todas as questões referentes à delação. Somente essas pessoas podem ter acesso aos autos da delação premiada. Porém, quando há judicialização por meio da propositura de uma denúncia, por exemplo, e houver então o início da fase judicial, é possível então consultar a delação premiada, requisitar informações, requisitar documentos, porque aí a delação ela se torna pública. Mas então, até o momento em que ela é sigilosa, a CPI ela não tem esse poder requisitório, ela não pode então ordenar, por meio de força, por meio de obrigação, ter acesso às informações que foram colhidas durante a delação premiada.